Olá, irmãos, graça e paz. Mais um domingo, mais um salmo, estudo do salmo hoje de número 67. Nós estamos aos domingos, não é? Nas manhãs de domingo, nós estamos experimentando a graça de Deus através da meditação nos salmos. Então, hoje o salmo 67, que diz o seguinte: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o seu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. É um salmo maravilhoso, é um cântico maravilhoso que fala sobre o suprimento de Deus. Evidentemente, pelo que olhamos para esse salmo, nós vemos que ele se dá após o sucesso de colheitas, não é? É quando Deus abençoa o seu povo com frutos, quando o Senhor abençoa o seu povo com o suprimento necessário para a vida do seu povo. O que eu posso aprender disso? Se Deus dá o seu suprimento, o que é que esse suprimento tem a ver em relação ao povo de Deus e em relação aos outros povos? Como é que eu posso extrair daqui ensinamentos que me levem a glorificar a Deus pelo suprimento de cada dia, na minha casa, na sua casa? Olha, queridos, o salmo começa com um reconhecimento e um pedido do salmista a Deus para que ele se faça gracioso para com o seu povo. É um pedido que a cada manhã nós devemos exalar a Deus: Deus, seja bondoso para conosco. A primeira expressão de louvor é a expressão de submissão a Deus. Se nós temos um coração submisso ao Senhor, se nós temos um coração agradecido a Deus, então esse é o primeiro sentido, é o primeiro sintoma, é a primeira expressão de que nós nos submetemos ao cuidado eterno do nosso Deus. Olha, o salmista, no versículo 1 e o versículo 2, ele expressa que a bênção de Deus ao mundo começa pela bênção de Deus ao seu povo. Olha o que ele diz: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. O primeiro compromisso, digamos assim, de Deus é com seu povo. É com aqueles que são remidos, que são salvos, com aqueles sobre os quais o amor de Deus, um amor infinito, um amor diferente é expresso. Deus é bom para com todas as pessoas, mas especialmente com o seu povo. Encontramos na palavra de Deus, em muitos lugares, de que Deus tem cuidado dos seus, de que Deus ama profundamente aquele que a ele se submete como Senhor e Salvador. Sabemos que Deus é bondoso, que Deus derrama bênçãos sobre todas as pessoas. Mas isso começa pela casa de Deus, principalmente o reconhecimento desse favor de Deus. Irmãos, o amor de Deus é um favor de Deus a nós. Não temos nada que possa agradar ao Senhor, mesmo assim, Ele nos amou com um amor que é um amor sacrificial. O Senhor Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então imagine, irmãos, a extensão do amor de Deus. E quando Deus, o salmista, reconhece aqui, e ele pede a Deus que abençoe o seu povo, porque o amor de Deus derramado em favor do seu povo faz com que não haja indiferença em relação aos outros. O amor de Deus derramado sobre a vida do seu povo traz a certeza de que o amor de Deus será derramado também sobre outros povos, sobre outras pessoas, sobre até quem não serve nunca a Deus, até sobre aquele que não crê em Deus,
sobre ele também cai a chuva, para ele também nasce o sol, para ele também há uma extensão de vida, mas ele precisa entender que essa extensão de vida, que esse sopro de Deus, que esse amor de Deus sobre a sua vida, é porque Deus abençoa o seu povo. E Deus quer mostrar ao ímpio, mostrar ao pecador inveterado que há socorro para essas situações. De que o Deus que abençoa o seu povo, abençoa também todo mundo. E aí o salmista diz no versículo 2, para que se conheça na terra o teu caminho. Olha, irmãos, a bênção sobre a minha vida, sobre a sua vida, como crente, como filho de Deus, é para que se conheça na terra o caminho de Deus. É para que o povo, olhando para nós, possa ter refletido em nós, possa ver refletido em nós um caráter diferente, um caráter do amor de Deus derramado em nosso favor. Não é simplesmente para que eu tenha suprido todas as minhas necessidades, mas para que a necessidade do mundo inteiro possa ser reconhecida como favor de Deus ao seu povo. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Olha, querido, a bênção de Deus, e eu gosto muito do Salmo 67, porque eles colocaram o título lá, as nações rendem graças. Olha, quando o amor de Deus, quando a bênção de Deus atinge o seu povo, eu e você, aqueles que servem a Deus com intensidade e integridade de coração, quando essa bênção nos atinge de forma exponencial, de forma espetacular, de forma sobrenatural, então a terra conhece o caminho de Deus e deseja esse caminho de Deus. A terra conhece a salvação de Deus e os efeitos da salvação de Deus, que é o suprimento de Deus. É a graça, a misericórdia, a atenção de Deus para com o seu povo. Isso se torna conhecido de toda a terra. E o desejo do salmista é esse: Senhor, traga sobre nós a tua bênção. Não para que sejamos tremendamente agraciados e acima de todos os povos, mas para que o povo te conheça. Há uma razão para que a bênção de Deus esteja nas nossas casas, irmãos. E precisamos reconhecer isso ainda nesse domingo, hoje. Precisamos reconhecer, irmãos, que a bênção de Deus sobre a nossa casa tem um motivo. E não é um motivo fútil, não é só para nos engrandecer, não é só para nos enriquecer, não é só para fazer com que sejamos alegres e felizes, bem-aventurados. Não, irmãos. É isso também, mas não é só isso. É para que se conheça na terra o caminho de Deus e para que todas as nações conheçam a salvação de Deus. O seu suprimento, a graça derramada sobre você tem um motivo claro. Não é tão apenas para que você seja feliz, bem-aventurado, mas para que os outros, a terra, aqueles que ainda não servem ao Senhor, conheçam o caminho de Deus e a salvação de Deus. Esse é o louvor que o salmista presta a Deus. Que Deus seja gracioso, irmão, sobre a sua casa, sobre a minha casa, para que a terra conheça o caminho de Deus e para que todas as nações conheçam a salvação de Deus. Por isso que é um perigo, irmãos, quando somos bem supridos, e alguns ainda mais bem supridos por Deus, e deixam o caminho do Senhor. Se esquecem do Senhor. E aí se refugiam nas suas chácaras, nas suas fazendas, nos seus carros luxuosos, nos seus hotéis, nos seus passeios, e se esquecem de que a bênção de Deus sobre a sua vida não é tão somente para que você seja bem-aventurado e tão alegre, mas para que a terra conheça o caminho do Senhor, para que o mundo se volte ao Senhor, não apenas em busca dos seus bens e da sua graça e da sua misericórdia, do seu suprimento, mas em busca de uma vida de compromisso com Deus. Quanto mais bem-aventurado você é, quanto mais derrama Deus sobre você e sobre a sua família as bênçãos, mais você precisa se sentir compromissado com o reino de Deus. Você é parte do reino de Deus. Você não é uma nação sozinha, que recebe sozinho, para que viva sozinho as graças e a bênção e a misericórdia e a salvação de Deus. Mas você é um braço estendido de Deus
para que a terra conheça o caminho de Deus e para que as nações conheçam a salvação de Cristo Jesus. No versículo 3 até o versículo 5, o salmista fala sobre a situação de que a direção de Deus é motivo para que ele seja exaltado em toda a terra. Toda a terra precisa conhecer a direção de Deus, porque Deus é exaltado em toda a terra. O mundo se perde, queridos, sem a direção de Deus. Sem a direção de Deus se perde a sua casa, se perde a minha casa, se perde qualquer coisa que eu coloque como direção na minha vida. Olha o que diz o salmista. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Que o louvor a Deus seja conhecido de todos os povos, não somente do povo de Deus, não somente de uma nação. E aqui, é claro, o salmista fala sobre a nação de Israel. Mas ele fala sobre todos os povos, todas as nações precisam louvar a Deus. Todos precisam conhecer o grande amor de Deus. Um amor que fez com que ele sacrificasse o seu próprio filho em favor desse povo. Que ele enriquecesse nações, mas que também ele empobrecesse nações para que conhecessem o caminho de Deus. Ele diz, alegrem-se e exultem as gentes por um motivo, porque Deus julga com equidade e Deus guia na terra as nações. Olha, irmãos, Deus julga o povo com equidade, ou seja, com igualdade. Deus julga tanto o seu povo quanto todos os povos com igualdade, com equidade. Deus julga segundo os merecimentos e os desmerecimentos de todo o povo. O julgamento de Deus é imparcial. Não pense que por ser povo de Deus, por ser filho de Deus, o julgamento de Deus é diferenciado a seu respeito. O julgamento de Deus a seu respeito só não traz a aplicação de uma justiça retributiva, ou de uma justiça que puna em razão do Cristo que pagou o seu preço. Isso deve retirar de nós, irmãos, todo orgulho, toda a pompa de nos julgarmos povo de Deus privilegiados. Não somos, nem merecemos. Deus só nos dá a sua salvação, irmãos. Deus só salva em função de Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus, sem a morte substitutiva do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a nossa sorte não seria melhor que a sorte dos ímpios. Portanto, ao olhar o povo ao seu redor, portanto, ao olhar aquele que ainda não serve a Deus, portanto, quando você mirar ou estiver debaixo dos seus olhos aqueles que ainda não conhecem o Senhor, prorrompa o seu coração em júbilo ao Senhor, em alegria diante do Senhor, em exultação diante do Senhor. Mas que você entenda que o julgamento de Deus começa pela sua casa. Todos os nossos pecados foram cobertos. Talvez já tenha trazido aqui aos irmãos a imagem, não é, que nós temos da Arca da Aliança. Quando lá dentro da Arca da Aliança nós encontramos então as tábuas da lei, a vara de Arão e o maná, não é? Isso tudo significando aquela aliança de Deus com o povo. E era através daquela aliança mostrada ou observada pelos querubins acima da arca, porque os dois querubins estendem as suas asas sobre a arca da aliança na sua tampa e olham, têm os seus olhos voltados para dentro da arca, para a aliança com Deus. O que nós podemos deduzir e aprender dessa figura, não é? Da lei e da bênção de Deus, da promessa de Deus, da aliança de Deus com os homens, que foi feito lá no Monte Sinai com Moisés, e que estão dentro da arca, são observadas do trono de Deus, entre os querubins. Então os olhos dos querubins se voltam para a tampa da arca, onde estão lá dentro a bênção de Deus, a graça de Deus, através da salvação
pela lei, naquele tempo, pela obediência do povo, naquela aliança que Deus faz com o povo lá no Monte Sinai. Para que haja salvação, irmãos, no dia de Yom Kippur, o dia da expiação, quando o sacerdote, o sumo sacerdote, que entra naquele lugar, no Santo dos Santos, onde está a Arca da Aliança, uma vez por ano, para fazer expiação dos seus próprios pecados e do pecado da nação inteira, uma vez por ano, ele traz consigo sangue de um cordeiro ou do sacrifício. E esse sangue é derramado sobre a tampa da Arca da Aliança. E isso encobre, não é? Se é que podemos dizer assim, da vista dos querubins ou do trono de Deus, daquela antiga aliança para a nova aliança do sangue que cobre multidão de pecados. Então o Senhor deixa de olhar para aquela antiga aliança da obediência do homem e olha então para a nova aliança, gravada pelo sangue do Cordeiro, que é colocado sobre aquela tampa, a tampa da Arca da Aliança. Agora os querubins, e por analogia o próprio Senhor que está lá no seu trono, no trono de Deus, olha agora não para o cumprimento daquela antiga aliança, mas da nova, em que o Cordeiro, Jesus Cristo, derramou seu sangue para cobrir a multidão da nossa desobediência, da nossa rebelião contra Deus, que é mostrada através da quebra do acordo que Deus fez com aquele povo lá no deserto. Então, irmãos, quando olhamos para isso, ele diz que o povo deve se alegrar e exultar, porque o Senhor julga com equidade. O Senhor julga com igualdade todo o povo, através daquele sangue do Cordeiro derramado por nós, por mim e por você, na cruz do Calvário, e que agora cobre aquele compromisso, aquela aliança que nós não conseguiríamos cumprir. É coberta pelo sangue daquele que cumpriu todas as coisas. Então, nós precisamos nos alegrar. E todas as gentes, todos os povos devem se alegrar pelo julgamento de Deus, porque agora não é mais um julgamento por causa das minhas capacidades, da sua capacidade. Não é mais porque eu posso obedecer ou não, mas é porque Cristo obedeceu. Por isso nós temos a salvação em Cristo Jesus. E todos devem se alegrar, porque sem essa salvação providenciada em Cristo Jesus, nenhum de nós seria digno de estar aos pés do nosso Senhor e Salvador. E ele diz que através desse sacrifício, ou dessa alegria que deve encher o nosso coração e de todos os povos, é porque Deus dá direção a todos. Guias na terra às nações. O Senhor guia as nações segundo lhe aprouve, segundo lhe é favorável. O Senhor guia as nações segundo o seu poder, segundo a sua graça, segundo a sua misericórdia. O sustento, então, de todo o povo, essa graciosidade de Deus, essa bondade de Deus que faz resplandecer sobre nós o seu rosto, deve fazer com que nós sejamos alegres e exultemos, porque Deus julga o povo com equidade, com igualdade, e Deus guia na terra todas as nações. Deus cumpre o plano que Ele tem para todas as nações. Deus cumpre o desejo dele para todas as nações. Não pense, de maneira nenhuma, que a sua sorte, que a sua igreja, que o seu tempo, que alguma nação pode fugir tanto do julgamento quanto da direção de Deus para o fim que deseja o próprio Deus. É para lá que caminham os nossos pés, para o fim que Deus deseja nos dar. Quando nós olhamos para o versículo, então, 6 e 7, o salmista termina esse salmo com uma expressão maravilhosa. Ele diz: a terra deu seu fruto, ou seja, a terra produziu seu fruto. Choveu,
O sol veio na medida certa e a provisão que enche os nossos celeiros, que enche as nossas casas, Deus já o deu. Deus deu o seu fruto. E Deus deu o seu fruto também de liberdade. Deus deu o seu fruto de salvação através do nascimento e morte do nosso Salvador. A terra deu seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoa. O fruto que a terra deu, por graça e misericórdia de Deus, veio para a nossa mesa, veio para a nossa casa, veio para a nossa família, veio para o nosso viver diário. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. É maravilhoso pensar na bênção e na graça de Deus sobre a nossa casa. Irmãos, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos cure, nos livre, nos liberte. E que isso faça com que as nações temam a Deus. E ele diz, abençoe-nos Deus. Senhor, nos abençoe. Senhor, seja conosco. Senhor, olhe para nós. Senhor, supra as nossas necessidades. Senhor, faça renovar as suas misericórdias sobre a nossa vida, manhã após manhã. Senhor, derrame das tuas bênçãos sobre nós, porque se nós formos abençoados dessa forma, se nós recebermos a visitação do Senhor, da tua graça e da tua misericórdia todos os dias da nossa vida, se sobre nós descer a chuva serôdia, que rega a terra e faz nascer todas as coisas, todos os confins da terra o temerão. É interessante, irmãos, como o salmista coloca aqui, que a razão do temor das outras terras por Deus, não do medo, mas do temor, do respeito, da honra, da glória de Deus através das outras nações, é dada por causa da bênção de Deus ao seu povo, à sua casa. O sustento e o favor de Deus, irmãos, exaltam a sua grandeza e o seu poder. Quanto mais Deus é gracioso com você, quanto mais Deus é gracioso com a sua casa, quanto mais Deus é gracioso com a sua cidade, com o seu país, com a sua igreja, mais isso deve levar o seu coração a exaltar a grandeza e o poder de Deus, para que o mundo tema a Deus. Não para que você seja cada dia mais bem abençoado, cada dia mais rico, cada dia mais cheio de coisas. Não, irmãos, não é isso que o salmista está dizendo. A bênção de Deus sobre nós deve levar nosso coração a uma tremenda confissão de impotência, de impossibilidade de viver sozinho, de fazer as coisas sem a dependência de Deus. Deve convencer a mim e a você de que a nossa alegria, a nossa bem-aventurança, a nossa bênção existe porque Deus quer mostrar a sua grandeza, o seu poder sobre nós, a todas as terras, a todas as nações do mundo. Deus abençoa o seu povo. E essa bênção causa temor a Deus em todo o mundo. O temor liga o homem ao Salvador. Irmãos, não há possibilidade de salvação sem temer ao Senhor. Não há possibilidade de salvação sem que nós reconheçamos o senhorio do Cristo, que espargiu o seu sangue sobre todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, e assim nos conduz em glória ao Senhor Pai. Não há expressão de salvação, não há expressão de temor a Deus no mundo, sem que o seu próprio povo reconheça, sem que o seu próprio povo tema a Deus, sem que o seu próprio povo seja abençoado por causa da presença, da glória de Deus conosco. E aí, esse Salmo 67 traz para nós uma tremenda responsabilidade. E é falando sobre essa responsabilidade que eu quero concluir a nossa pequena exposição ou pequena meditação sobre o Salmo 67. Eu quero concluir falando sobre a responsabilidade do crente. Olha, irmãos, as bênçãos que Deus tem derramado sobre o seu povo, e são inúmeras, são grandes, poderosas, e eu tenho certeza na sua casa, na sua vida, na vida do seu filho, na vida do seu pai, da sua mãe, de quantos o cercam.
Então, as bênçãos que Deus tem derramado sobre o seu povo, sobre a sua vida, devem ser motivo desse mesmo povo exaltar e louvar a Deus com gratidão no seu coração. E esse louvor, essa exaltação, esse reconhecimento da ação de Deus na sua vida, na vida do seu povo, devem ser notórias, devem ser vistas, não podem ser escondidas. Você não pode esconder as bênçãos de Deus sobre a sua vida, elas devem ser observadas por todo mundo. Porque quando você mostra, quando você expressa, quando a sua família declara, quando você reconhece, quando você anda nos caminhos do Senhor, quando você não é aquele que se assenta na roda dos escarnecedores, quando você é aquele que tem a boca pronta para o louvor genuíno ao nosso Deus, o mundo reconhece que há um Salvador, Jesus Cristo. Que há um motivo e há uma justificativa para que se convertam dos seus maus caminhos, para que deixem os seus pecados e para que caminhem com alegria e com exultação e com sorrisos o caminho que Deus tem para todo aquele que reconhece Cristo Jesus não só como seu pastor, mas como seu Senhor e Salvador, como aquele que veio, que deixou a sua glória, que humanizou-se, que revestiu-se de carne humana, mas que sem pecado, sem nenhuma culpa, assumiu o pecado e a culpa de todos e morreu na cruz para dar salvação. Olha, esse salmo é um salmo maravilhoso que nos dita ou que nos mostra um caminho a seguir, o caminho da responsabilidade cristã. Eu vou te fazer uma pergunta. Deus tem abençoado a sua vida? Como é que você tem visto isso? Eu tenho visto a bênção de Deus tantas vezes na minha vida, irmãos, que eu não posso deixar que meu coração se esqueça de quanto Deus tem feito por mim, por minha casa, pelos meus, pelos que eu amo. Deus tem sido tremendamente bondoso, ainda que Ele não nos inocente como pecadores. Deus tem sido gracioso. E o salmista aqui apela para isso. Salmo 67, salmo cantado, salmo de cântico, de poesia a Deus. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que o seu caminho seja conhecido na terra, para que as nações conheçam a sua salvação. Que os povos louvem a Deus, todos os povos. Que se alegrem, que exultem todas as gentes, todos os povos, porque o julgamento de Deus é justo, porque a direção de Deus é fiel, porque Deus guia na terra as nações, porque Deus julga com equidade ao seu povo. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Já recebemos, a terra já deu seu fruto. Ele é o suprimento de Deus para nós. Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Continue nos abençoando, ó Deus. Continue suprindo as nossas necessidades, ó Deus. Continue perdoando os nossos pecados, ó Deus. Continue guiando as nações, ó Deus. Continue julgando com equidade e com justiça, ó Deus. Continue fazendo resplandecer o rosto do Senhor sobre nós, ó Deus, e que o seu povo tenha a responsabilidade de expressar nessa terra esse julgamento de paz, de alívio e de liberdade. E que esse povo, ó Deus, suprido em cada uma de suas necessidades, alegres os corações por causa da misericórdia e da bênção do Senhor. Esse povo, ó Deus, abençoado, mostre ao povo que vale a pena seguir o caminho do Senhor. E temam
todos os confins da terra ao nosso Salvador. Nós somos, como crentes irmãos, aqueles com quem Deus conta para levar agora a sua salvação a todos os povos. É na nossa fidelidade a Deus, na nossa fidelidade à nossa fé, da nossa coragem de enfrentar os desafios do tempo presente, é que o louvor a Deus será exprimido, será cantado, será levado a todas as nações. O seu vizinho, o seu filho, todos, aqueles que olham para você como crente fiel a Deus, precisam observar na sua fidelidade a Deus uma expressão de louvor a Deus, tal que cause neles temor ao Senhor. Que eles vejam as maravilhas que Deus faz à sua vida e vejam a sua simplicidade, a sua humildade debaixo dessa poderosa mão de Deus, para que naquele tempo oportuno da salvação em Cristo Jesus, você seja exaltado diante de todos os ímpios e diante de todos os crentes. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. A bênção de Arão diz que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que a paz do Senhor inunde o seu coração nesse domingo e em todos os dias da sua vida, para que o mundo reconheça que há um Senhor, que há um Salvador e que a bem-aventurança está na vida daqueles que servem o grande Senhor. Deus te abençoe e te guarde. O Senhor seja com a sua família nesse domingo e seja contigo e com a sua família todos os dias da sua vida. Que Deus resplandeça o seu rosto sobre você e te dê a paz. Fique com Deus e até a próxima oportunidade, quando poderemos louvar e engrandecer o Senhor. Deus te abençoe.